Vamos lá, saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá. E este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog aqui tem textos, blog tradicional, www.orumilá-ifá.com.br. Quem quer acessar o blog, use esse endereço, www.orumilá-ifá.com.br. Então, neste vídeo aqui eu vou responder mais alguns comentários, né? Eu sempre procuro responder eles e tal. Quando dá para responder, eu respondo no próprio texto, no comentário. Quando é alguma coisa um pouquinho maior, eu faço um vídeo simples, rápido, longo, né? Não importa, para responder. Então, nesse aqui eu vou responder um comentário, que eu vou comentar a diferença entre Orixá, Irumolé e Eborá, ok? Vai ser sobre esse tema aqui, uma pessoa que pediu, daqui a pouco eu comento o nome dela e tal. Mas, então, quem quiser entender um pouquinho sobre esse assunto, fique, se não, tem outros vídeos aí para você assistir, tá bom? Um abraço, vamos lá. Bom, quem ficou, se interessou pelo assunto, vamos falar, né? Então, isso foi um questionamento que quem me colocou foi o Ricardo Muralha. Ele comentou, agradeceu um vídeo e perguntou sobre a diferença entre Urumoré, Orixá e Eborá. Eu fiquei muito curioso, né? Essa dúvida tá até hoje, né? E aí eu cheguei e fui fazer uma pesquisa na internet, né? Falei, por que está acontecendo isso? E aí eu fiquei um pouco impressionado, cara, com esse negócio de Eborá. Realmente gerou uma confusão. E aí me motivou a fazer o vídeo, né? Para falar um pouquinho mais aqui da visão que eu tenho que fazer alguns comentários adicionais sobre isso. Então, por isso que está virando o vídeo. Então, eu estou respondendo aqui a questão do Ricardo Muralha. Também eu quero aproveitar o vídeo para mandar um abraço para o Ronaldo Ventania. Ronaldo Ventania encontrou comigo, eu estava lá do lado do trabalho, na frente do trabalho lá, ele encontrou lá, foi lá me cumprimentar. Ronaldo, no dia que você quiser bater papo, se eu estiver lá, né, só chegar e conversar. Não estou lá muitas vezes não, mas dá para conversar fácil lá. Ok? Bom, vamos lá. Então, o assunto é Orixá. Não, por que eu fiquei admirado? Né? Porque seria uma questão bem teórica, bem não muito importante, né? Mas eu olhei lá e encontrei definições de Eborá que eu fiquei impressionado. As pessoas descrevendo Eborá como seres da mata, seres elementais, formas estranhas. Cara, tem umas coisas esquisitíssimas lá para descrever Eborá. E aí vem aquele monte de gente dando explicações, não sei o quê. E geralmente assim, é uma explicação e um monte de gente copiando aquela explicação. Ou seja, teve um idiota que faz um primeiro texto, e aí os outros imbecis saem copiando aquele texto, botando. Isso acontece muito, tá? São textos repetitivos. Você vai procurar textos sobre, por exemplo, Olokun. Uma vez eu fui pesquisar Olokun. Cara, um escreveu, depois 50 fizeram o mesmo texto. Era o mesmo texto de Olokun, que todo mundo saía copiando. Ninguém se deu o trabalho de fazer o texto próprio, ou mesmo procurar a fonte para ver o que era. A pessoa pegou aquilo ali e saiu copiando. Acontece muito, tá? Acontece muito. A mesma coisa negócio do Eborá. Teve um imbecil que escreveu lá um negócio e, cara, saiu um monte de gente copiando, como se fossem autoridades lá. Então me impressionou. Aí isso me motivou a fazer esse vídeo, que é para falar um pouquinho sobre isso. E aí envolve essas divindades, e eu queria até começar um assunto que eu vou falar no vídeo seguinte, de um outro comentário que fizeram lá. Mas vamos lá. Então, olha só. Vamos do início, né? Por que me impressionou? Porque essa definição dessas três coisas são simples, somente do Eborá, e eu queria trazer referência aqui, mostrar onde estão as referências, mas como eu falei, eu estou fazendo uma pequena reforma aqui no local onde fica aqui esse meu escritório, né, em casa, e está muito bagunçado aqui. Não parece, como vocês parecem, mas está muito bagunçado. Não, de lá para lá o negócio está uma zona. Aqui até dando para trabalhar, mas está muito bagunçado e eu não consegui, os livros estão todos lá, eu tive que tirar tudo, então assim, eu não consegui acessar. Eu ia pegar dois livros especiais, que é o livro Nagô e a Morte, né, e o livro o Dupla Metamorfose, acho que também tem isso, talvez o próprio livro do VG também tenha, mas cara, tá tudo empilhado lá no canto, ficou bem difícil de eu pegar, eu fiquei com preguiça de sair lá, remover um montão de coisa, tá meio enrolado para pegar, mas talvez depois eu até pegue, mas agora então eu prefiro fazer o vídeo sem fazer isso. Aí vocês vão ter que, vou fazer o vídeo com as informações que eu vou dar, né? Então assim, esse assunto é um assunto muito antigo, de discutir, sei lá, na década de 2000, já começaram a discutir pessoas e quais eram o entendimento de Eborá. Bom, vamos lá primeiro, né? Vamos inverter a ordem. Vamos falar primeiro Irumolé, né? Então olha só. Não tem nada complicado nessa religião, até respondendo uma outra pessoa, que eu vou fazer outro vídeo para isso. Não tem nada complicado, tá? Irumolé é o nome
genérico que se dá a divindades, ou seja, emanações de Deus, representações de Deus. Lembra, tem um Deus supremo, que é o Lodumare, existem outras divindades criadas, ou criadas por ele, ou retratadas nos textos, né, colocados. Lembra que os textos são sempre visões humanas, né, do que é Deus, do que é esse supernatural. Então, Irumolé é um nome genérico para se dar a qualquer divindade, né, que seja uma emanação de Deus ou que seja uma criação de Deus. Irumolé não é um subdeus, não é um deus, tá certo? Porque essa religião tem um Deus, não tem deuses, tá certo? Não tem deuses. Esse negócio de chamar os Irumolé de deuses, mais uma vez, é uma coisa humana. As pessoas, eles são deuses, olha só, não são deuses, são Irumolé. Então, Deus é Deus, é o Lodumare, ele é Deus, tá? Os Irumolé são divindades, são as divindades, né? São emanações de Deus. Deus se divide em pedaços para fazer algumas atribuições que estão bem localizadas. E mais uma vez eu tenho que dizer assim, te lembra, olha só, gente, o que eu estou falando aqui é o que está em Fá. Eu estou apenas dizendo para vocês as coisas que eu encontro em Fá. Não estou inventando, não estou copiando, fazendo nada. Isso eu estou falando assim porque o que está em Fá. É por isso que eu vou falar algumas coisas aqui que pode, às vezes, chocar vocês. Mas eu só posso dizer o que está lá nos versos, o que eu encontro nos versos. Então, essa questão do cosmo é isso. Deus e os Irumolé não são deuses. Ou seja, a visão que a gente tem de divindades é muito diferente, bem distinta da visão da teogonia. Olha só, para quem não sabe, teogonia é um livro grego escrito, eu esqueci o nome do autor, eu vou descobrir o nome do autor, peraí. Não quero ficar fazendo esse vídeo confuso não, né? Falo correndo, fico meio confuso, as pessoas não vão entender, mas vamos lá. Então, é o Hesíodo. Mais uma vez, tá lá, eu tenho o livro, tá lá no negócio, não consigo pegar, senão eu estava mostrando aqui. Então, o Hesíodo, né, um grego, escreveu um livro chamado Teogonia, que acabou virando a expressão que a gente usa em religião para designar isso, né, essa formação das divindades, né? E o livro é um épico muito interessante, romance épico, um épico, né? Não sei se é um romance, um épico que conta a história da formação do mundo a partir de um Deus supremo na visão dos gregos, como ele colocou lá. De onde vem essa informação? O Hesíodo diz que foi inspirado por Deus e que não sei o quê, como todo mundo, como todo profeta, e dá lá, então cria aquela formação. Então ele dá um jeito grego de explicar as coisas. E é até bacana, gente, assim, aí eles são vários deuses que saem da emanação, um gera o outro, aí um traz a mensagem, a emoção, a não sei o quê. Cada deus traz um sentimento como, você pode encarar essa descrição de uma forma literal, como se estivesse criando vários deuses, ou como se ele estivesse ali ilustrando, como se o mundo fosse enriquecendo por Deus, Deus criando as coisas, trazendo um sentimento, aquilo tudo fossem emanações de Deus, que Deus trazendo todas aquelas coisas ao mundo. Como eu falei, todo mundo pode ter várias visões sobre uma mesma história. E essa história da teogonia é uma história bacana, bonita, séria em alguns momentos, e você pode entender, vale a pena quem lê para entender o sentido da teogonia, né? Então tem lá. Então, aí tem aquela expressão de deuses como se fossem muitos e controlando. Mesmo assim, nesse conjunto enorme de deuses que estão na teogonia, né, tem um Deus para cada coisa, tem alguns que são os principais, que é o que lidam com os homens, como estão nos relatos posteriores da religião dos caras. Pá, esquece lá, então estou falando porque de onde surgiu essa coisa de Deus. Voltando aqui a nossa Ifá, o Lodumare e as emanações. Então, Irumolé é um nome genérico que você está aprendendo. Qualquer coisa é Irumolé. Irumolé. Tem que ter um nome, né? Isso tem um nome. Eu vejo muitas pessoas fazendo etimologia da palavra. Irumolé significa isso aqui, olha só. Significa isso e aquilo. Orixá significa isso e aquilo. Eu vou dizer para você o seguinte, existem muitas palavras que não têm etimologia, ninguém sabe a origem. Orixá, não tem, tá certo, né? Acabou, não tem. Eu não sei quem explicou. Foi muito criativo, porque não existe. Irumolé, cara, idem. Olodumare, idem. Não tem etimologia da palavra, apenas existe, acabou, tá? Apenas a palavra. E é isso mesmo. E aí? Não, e aí que é isso? Não tem raiz, não tem nada, não tem explicação. A palavra é a palavra. Não tem essas explicações dentre as várias hipóteses, tá? Então, Irumolé, então ponto número 1. O que são Irumolés? Irumolés é todo mundo, qualquer divindade, né? Lá no plano que existe no Orum, conversa de Orum eu já tive, né? Lá no mundo superior, são lá. Nós não somos Irumolés, tá certo? Nós somos almas, pessoas, né? Almas que existem no Orum. Então, nós somos um tipo diferente, nós não somos Irumolés, não somos pessoas. Assim como, quando a gente volta, né,
a gente nasce, passa a nossa vida, a gente volta lá pro Orum, a gente seria lá um Egungun, né? É o nome que se dá às almas passadas, de gente que viveu e está lá, Egungun. Mas a expressão Egungun só tem sentido quando você tem a existência das duas coisas, do Orum e do Aie. Porque quem está no Araie, né? O Moará que está aqui, e quem está aqui, o Egungun, é uma referência. Porque quando está todo mundo no Orum, aí você falar que todo mundo é Egungun fica meio sem sentido. Entenderam a expressão? Você usar a palavra Egungun só tem sentido para a gente aqui no Aie, referenciando a um espírito de um ancestro nosso que está no Orum. Porque se a gente está todo mundo lá todo mundo é a mesma coisa, aí essa expressão deixa de ter sentido, a gente é apenas almas, né, que estão lá. Então, veja bem, olha o contexto do uso, né? A gente estando aqui, a gente se diferencia. Então, lá no Orum, espaço divino superior, onde todo mundo é a nossa residência permanente, como eu já expliquei, a gente vive no Orum, a gente não vive permanentemente no Aie. O Aie é uma aventura humana temporária. Estamos lá no Orum. Então, os Urumolés são essas emanações de Deus, ok? São todas elas que estão lá. Todas que são as representações de Deus, que não somos nós, somos os Urumolés. Beleza. E aí vem o seguinte, e quem seriam os orixás? O orixá, ele é um tipo especial de Irumolé. Olha, é um tipo especial. O orixá é um tipo de Irumolé que foi designado para cuidar da humanidade. Então, assim, eu tenho um vídeo que eu falo aqui o que é orixá. Tem outros vídeos aí, né? Orixá, mas não, quem tiver curiosidade, procure lá. O que é orixá, parará. O que são os orixá. Mas o orixá, então, é um tipo específico. Ele está ligado à pessoa humana. Onde está isso? A conclusão, a análise. Porque o que me leva a falar isso para vocês? Basicamente, você tem que pegar o Odu Oxétuá, que é um Odu épico, grande, né, que tem lá a história, e você vai ver lá a história. Então, pelo Odu Oxétuá, você analisando esse Odu, interpretando ele, você vai entender isso. Que o orixá é um tipo especial de Irumolé criado para nos suportar. Então, não existe sentido de existência de orixá sem uma pessoa humana. É por essa razão que no meu vídeo de orixá, ou no texto que está no blog, eu explico que não existe nessa cosmogonia aqui, né, Yorubá, como colocaram, o sentido de as pessoas entenderem que orixás são elementos da natureza, ou são divindades que cuidam de determinados pontos da natureza. Esta afirmação de que um orixá é um elemento da natureza, que o orixá é fogo, que o orixá é água, é uma afirmação boba. Não reflete o que está em Fá, não reflete o que está em Fá. Eu estou usando um adjetivo bem tranquilo, né? Não reflete o que está em Fá, não reflete a teologia dessa religião, não reflete nada. Não existe nada nessa religião, nada na teologia que associe qualquer função a um orixá que não seja cuidar de pessoas. É a única. É isto que está nos versos de Fá, é isso que está lá escrito em Oxétuá, e está presente, e é esta figura que está presente em todos os demais versos. É ela que está ali. Então, por quê? Aí alguém pode perguntar, mas quem cuida do mundo? Olha só. Assim como está nos versos de Fá, e eu tenho um longo texto que eu explico sobre isso, né? Sobre a questão de que o texto que eu falo que é orixá não é elemento da natureza. Eu já fiz esse texto no meu blog, tem várias versões do texto, e eu tenho vídeos aqui também que eu tenho 1 ou 2 vídeos que eu falo sobre isso. Aí eu explico longamente. Não existe em nenhum verso que mostre que um orixá cuida de qualquer coisa da natureza. A única divindade que cuida do mundo, da natureza, do axé, das coisas funcionando, é uma só o Olodumare. É apenas o Olodumare que cuida da existência, do funcionamento do mundo, das coisas. É ele que gera a força vital. Ele é a origem e a manutenção de tudo, né? O Olodumare, e a renovação, né? O Olodumare, ele representa aquele espírito hindu, né, de Brahma, Shiva, Vishnu, né, que mantém tudo funcionando. Então, é ele, o Olodumare é este contexto que mantém tudo funcionando. Então, nessa religião não tem essa expressão lá que tem lá nos gregos, na teogonia grega, que mesmo assim, que é uma interpretação lá dessa coisa, né, que é só um momento. Que é a interpretação de que eles cuidariam, né? O que tem nessa religião é que o Olodumare cuida de tudo, ok? O Olodumare cuida de tudo. E os Urumolés, perdão. Então, e os orixás? Os orixás foram Irumolés criados
para cuidar das pessoas. Então, relação orixá, Irumolé, que cuida da pessoa. Né? Então, primeiro, o orixá é Irumolé, porque todas as divindades são Irumolé. Mas ele é um tipo especial, já estou falando pela 4ª vez. Cuida de pessoas. Então, este é o motivo da existência. Um orixá, pessoa, pessoa, orixá. Na verdade, um orixá e muitas pessoas, né? Porque tem uma relação de 1 para N aqui, ok? Né? Então, as pessoas estão. Então, isto é um orixá. Então, o orixá está ligado à pessoa. Então, nós estamos ligados ao orixá. Nós nascemos com partes de orixá. Nós nascemos ligados a um orixá. Lembra que nós estamos aqui, eu represento sempre o entendimento de orixá do candomblé. E este é um entendimento que a gente tem. Todo mundo nasce com um orixá, um apenas. Você não tem pai e mãe. Você tem um orixá. E você tem um orixá adjuntor, um auxiliar. Assim como você pode ter outros mais do que um auxiliar. Mas você tem um principal adjuntor que é um complementar, que não está associado à troca de gênero. Você pode ter, dentro da questão de orixá ter gênero, e verdade tem, né? Você pode ter você pode ser de um orixá masculino, um adjuntor masculino, você pode ser de um orixá feminino, um adjuntor feminino, ou, né, ao contrário. Não importa, tá certo? Isso não é uma regra e que não pertence ao nosso entendimento no candomblé. E no nosso entendimento do candomblé, a gente vê isso na prática. Na nossa prática, é assim que acontece. Assim que acontece. Então, ponto. A teoria e prática são iguais. Então, fechando essa coisa do orixá, que eu já falei várias vezes a mesma coisa, estou em círculos aqui, mas eu estou querendo deixar isso bem claro que orixá é um tipo de irumolé especial que está associado a pessoas. Se você está interessado em ver isso, entender isso, né? Se você tem que ler e entender, interpretar, Odu Oxetuá está no meu blog, o texto, tem 2 vídeos que eu falo sobre Odu Oxetuá, está lá explicado. É só você parar para pensar, entender e fazer essa interpretação. Lembra que eu vou ficar repetindo isso aqui várias vezes. Teologia, que é o que a gente está fazendo, é interpretação humana de textos. Textos são transcrições humanas de inspirações divinas, assim, feita em todo momento separados, tá certo? Uma coisa, teologia outra coisa, por isso você pode ter várias interpretações. Aqui eu estou passando os meus estudos, a minha interpretação, o meu bom senso, a forma como eu vejo. Vamos lá. Aí vocês vão falar, e tal do Zeborá? Então, cara, isso aqui é mais interessante, olha só. Vamos voltar lá. Vou falar primeiro o que não é. Isso que eu vi algumas pessoas dizendo que eram como se fosse Zeborá, coisas da natureza, elemento da natureza, que tem um olho, tem isso e aquilo, tem umas formas esquisitas. Isto não existe em Ifá, tá certo? Não existe em Ifá. Eu vou dizer para você, nos versos de Ifá, não existe essa palavra Eborá, não tem lá, cara. Não, olha só, eu parei para pensar, assim, eu não lembro de ver essa citação, explicação de Eborá. De Eborá não é essa dessa maluquice aqui desses seres da natureza. Isso aqui foi uma invenção, já falei, teve um idiota qualquer que escreveu isso e saiu vários outros idiotinhas copiando lá. Tem um idiota morre e os idiotinhas que saem copiando. Então, nos versos de Fá, o que tem no verso de Fá é Irumolé e Orixá. Orixá e Irumolé. Ponto. É isto que tem, tá certo? Só falando uma coisa, então, aquilo que eu falei de Orixá, diz que existem alguns Irumolés que não são Orixá, é verdade, que não estão associados, né? Por exemplo, Orumilá não é Orixá, Orumilá é um Irumolé, Adjalá é um Irumolé. Então, assim, você tem Elenini é um Irumolé. Você vai encontrar Irumolés que não foram designados. Ele não foi designado para ser, né, estar presente no Ori, né, junto de uma pessoa. Tá? Você pode se associar lá, mas é um Irumolé. A Jess é Irumolé. Fora isso, você tem os Adiogun, que é um outro tipo de manifestação que não vamos tratar aqui. A Adiogun seria um Irumolé? Eu acho que não. Tá certo? Acho que a Adiogun é Adiogun. Beleza? Bom, vamos lá. Né? Tem espaço para interpretações. Estamos fechando aqui na parte do Eborá. Então, primeiro, eu estava falando para vocês que eu disse que nos versos de Fá, o que a gente encontra? Irumolé e Orixá. Orudumare, Orumilá, Exu, pessoas, entendeu? É isso que encontra. Não tem. Assim, não tem Eborá. Não tem Eborá. Não tem Eborá. Eborá está ao lado, faz parte do que a gente chama da tradição oral, que são informações complementares que convivem com os textos sagrados, com os versos. Isso acontece
em todas as religiões. Né, os judeus têm a Torá e tem o Talmud, que é a tradição oral, e tem outros livros lá, Pirkei Avot, ou seja, eles têm outros livros de tradição oral que complementam os textos sagrados lá do cânone dele da Torá, ok? Ou da Taná. A Taná acho que é o conjunto de todos eles, né? Não sou especialista nisso não, mas lembro de alguma coisa, ok? Bom, então eu falei de, voltando, tá ficando confuso, né? Fiquei de Moré e Orixá. Aí voltei para o Zeborá. Então a primeira informação que eu trouxe foi assim, olha só, não tem nos versos, tá? Isso faz parte da tradição oral. Aí eu fui olhar essas explicações, que seriam seres esquisitos, não sei o que, terrestres, não sei o que, mais uma vez, idiotice. Aí eu fui descobrir que essa mesma palavra existem com referência a outras religiões. Então, olha só, o que eu estou achando? Eu estou achando, agora estou achando que o idiota mora aqui, pegou essa palavra que por acaso existe em outros idiomas, que significava alguma coisa parecida com isso, e trouxe para cá e disse, ah, esse cara é isso. Eu estou fazendo essa ilação aqui, tá certo? Né? Por quê? Porque só isso me explicaria o cara falar uma bobagem dessa, tá certo? Por quê? Esse tipo de ser que você escreveu aqui, para escrito, existem, tem uma explicação aí, existe uma explicação, existe uma documentação aí para ele? Sim, tem. Chama-se Orô. Calma. É que tem grafias diferentes. Orô não é aquele tipo de Egungun, né? Existe um Egungun, existe o Orô, né? Existe com outra grafia, né? Isso aparece no capítulo de Ofumeji, que tem lá, então aparece o Orô, que são esses, são seres seres da natureza, muito fortes, né? já citei aqui, que tem força, que tem energia, que tem feitiço, inclusive tem um verso que mostra um conflito de tá em Ofum mesmo, se eu não lembro se é uma Polar ou no próprio Meji, que mostra um encontro de Urumilá, que o Urumilá era amigo de um desses tipos de Orô, na verdade é uma classe de seres, né, de Orô, e na ausência, quando o Urumilá sai de casa, esse Orô vai lá visitar a casa dele, aí o Orô arranja uma confusão na casa, todo mundo fica doente, acontecem umas coisas com as pessoas, porque o Orô se aborreceu com as pessoas, porque as pessoas riram dele, aconteceu isso, né? Porque ele tem uma forma esquisita, toda torto, é melequento, então eles não são seres que têm uma aparência que a gente acha agradável. Aí ele achou que as pessoas tinham rido dele, alguma coisa assim, e aí botou todo mundo passando mal. Quando o Urumilá percebeu o que estava acontecendo, descobriu lá pelo ifá dele, ele voltou correndo, encontrou aquela situação, o que ele fez? Pediu clemência para o Orô, pediu perdão, disse que as pessoas não queriam fazer, e o que o Orô fez? O Orô chegou e tirou aquilo tudo lá forte. Então, esse tipo de ser, que tem esse tipo de poder, que é muito grande, ou seja, nem o Urumilá enfrentou ele, não viu motivo para enfrentar, fazer nada contra ele, ou buscou o entendimento, sim, está documentado, né, sim, está presente, faz de uma forma bem sutil, bem leve, não tem muito detalhe, mas sim, esses seres telúricos, né, existem, então em Ofumeji ele está descrito e é chamado de Orô, tá lá, eu acho que já comentei aqui em algum caso, nem todo mundo viu todos os vídeos, mas tem lá, então é esse tipo, e lembra que a grafia é um pouco diferente. Repetindo, não é o Orô do Egungun, lembra? Existe o Egungun, existe o Orô que está aqui, tá certo? Esse cara aqui lá. Eu não lembro se é Oró, eu acho que é Oró. Eu uso muito pouca referência, eu acho que a referência é Oró. Pera, desculpa, só um momento. Muito bem, como eu falei, tá meio bagunçado aqui, mas olha lá, reposicionando o que eu falei, o nome correto é Oró, não é Orô. Então, o Orô é o Egungun, é o tipo de Egungun que tem lá, manifestação. E a diferença de Egungun para Orô é o Egungun é uma manifestação diurna, alegre, que dança, não sei o quê, e o Orô é a manifestação noturna, séria. Ele era usado para punir as pessoas, para fazer. O Orô está muito ligado ao pessoal de Oboni, mas tem muitos relatos do mau uso dos Oboni, que não são, não, é tipo uma máfia dos caras lá, né? Não seria uma maçonaria, mas uma mafiazinha. O Orô sendo usado contra a população com objetivos escusos, né? O nome Orô, na verdade, não precisa ser manifestação, mas então o Orô era manifestação noturna, Egungun manifestação diurna, alegre, que dançava, interagia com as pessoas, interagia, né, assim, com as pessoas, ok? E Oró, que é essa divindade telúrica, tá certo? Da Terra, que tem esse formato e tem muito poder, muita magia, consegue, dentro do contexto do Aie, lembra, Oró está no contexto do Aie, eles têm muito poder, influenciam tudo, estão presentes, né? Então, esse seria o Oró. Então, a discussão que a pessoa deu de Eborá,
O que eu encontro em Fá é Oró. Oró seria essa descrição que a gente procura na internet. Aí eu acabei de ver um montão de discussão aí que eu fiquei assim, assim impressionado, ok? Bom, aí, então, eu estou dizendo que se você estava confuso porque você está encontrando essa descrição de Eborá, como eu encontrei, que eu fiquei meio passado, esqueça, não é isso. Como eu falei, teve um Jotamor, vários idiotinhas que copiaram, não tem nada a ver. Então vamos agora ao que era o Eborá. Então, o Eborá, cara, 25, eu ia fazer um vídeo de 15 minutos, 10 minutos, já virou 25. Merda, né? Então, o Eborá é o seguinte, o Eborá era uma forma de se referir ao orixá. Tinham os orixás, que seriam os principais, os originais, e tinham os eborás, que seriam os orixás filhos, seriam derivados, seriam orixás que nasciam de outros dois. Assim, porque tem pessoas que eu não entendo dessa maneira, não encontro referência que justifique isso. Diz que o orixá tal é filho de fulano e beltrano. Então isso seria um eborá, tá certo? Que seria um orixá filho, seria de segunda geração. Ou um orixá, ou então o eborá seria um orixá derivado também de divinizações, né? Seres humanos que viraram orixá, tá? Então seria um eborá. Então o eborá seria um tipo de orixá, tá? Isso está retratado no livro da Joana Elbaim, Os Nagoya a Morte, está lá com essas explicações todas. Eu ia pegar o livro para mostrar onde está escrito, como está escrito, não consegui pegar, tá? Então é isso. Então, concluindo assim, esta é a definição original. Esqueçam essa do Oró, que no caso seria assim, não é do Oró, que é que as pessoas estão dizendo que é, então não é. O Eborá seria isso. Então, e qual a relevância disso? Nenhuma, tá certo? Porque na prática, como eu falei, eu não encontro o termo Eborá em nenhum verso, esse tipo de designação, nada especial. E na prática, você chamar um orixá ou de Eborá, né, ser um subtipo, também não significa nada, isso não muda nada. Então, essa coisa do Eborá, no sentido de estar ligado à definição geral de orixá, não adiciona nada na gente. Você pode usar, isso já existem várias expressões que foram usadas no passado, que depois que a gente vai aprofundando, perde um pouco a relevância. Então, eu estou dizendo para vocês, não se preocupe com essa coisa de Eborá. Se preocupe apenas com o Irumolé, com o orixá, com o Egungun, com o Orô, vocês entenderem essas divindades, ou querem aprender a Oró, tá certo? Mas significa, mas não se preocupe. Então, a questão do Eborá, tira das suas fontes de preocupação. Não se preocupe com essa expressão Eborá aplicada a alguma divindade. Cara, se preocupe com a expressão orixá, que é aquilo que interessa, tá? Ok? Espero ter explicado. Se não ficou, por favor, pergunte de novo. Eu respondo mais uma vez, tá? Abraço.